Boa tarde, gente. Essa aula de hoje eu vou falar de um tema que é bem recorrente nas provas do IFE, tá? Que é a separação de misturas. Então a gente já viu do que a matéria é formada, a gente analisou a questão dos estados físicos, da substância formando a matéria pura ou mistura. Dessa substância ela tem um caráter simples ou composto. Então a ideia agora é o seguinte: eu tenho a matéria, essa matéria ela é uma mistura. Inicialmente vai trabalhar com misturas heterogêneas e eu quero saber qual o tipo de processo físico que eu posso utilizar para separar essa mistura. Então, de cara, eu já falei que a separação de misturas ele é um processo físico. Tudo que eu quero é preservar a matéria, só que separar essa matéria. Então, vamos lá. Galera, são temas bem cotidianos, então não existe muita novidade. Por exemplo, um tipo de separação de misturas, que é a catação. Simplesmente eu vou separar aquilo que eu consigo enxergar e aquilo que é macro, tipo separar feijão. Ou então utilizar alguma ferramenta para poder separar essa mistura sólida. Tipo, eu tenho uma mistura de limalha de ferro com enxofre, ou limalha de ferro e areia, uma mistura heterogênea entre sólidos. Limalha de ferro é ferro em pó, tá? E o ferro tem a característica de ser atraído pelo ímã. Então, é uma característica física do ferro. O ferro ele é ferro magnético. Então, seria um sistema de catação, mas utilizando o ímã. Então, uma separação magnética. Eu vou utilizar a propriedade magnética do metal para separar essa mistura. Então, a limalha de ferro ele é atraído pelo ímã, o enxofre não. Peneiração, também tenho dois sólidos. Um sólido mais volumoso, um sólido menos volumoso. Então, o sólido mais volumoso ele consegue passar pela peneira. O sólido mais volumoso fica retido na peneira. Ventilação, eu também tenho dois sólidos, só que um é extremamente... tem uma densidade muito menor do que o outro sólido. Tipo, eu tenho aqui pedra e tenho folha. Se nesse dia estiver ventando e eu levantar essa mistura, a folha vai voar e a pedra vai ficar. Então eu vou utilizar essa diferença de densidade para separar a mistura, utilizando como ferramenta o vento. Ou eu posso utilizar como ferramenta a água. E é o mesmo processo da ventilação. Eu tenho dois sólidos, uma areia fininha e um cascalho maior, uma pedra. Então, se eu utilizar uma corrente de água, utilizando esse material que a gente chama de bateia, que é tipo uma peneira, só que fechada, e colocar na corrente de água, a água consegue levar a areia, que é mais leve, e o que é mais pesado, que é essa pedra, que é esse cascalho, fica retido nessa bateia. Então, qual a diferença de ventilação e levigação? Ventilação, eu uso corrente de ar, e levigação, eu utilizo uma corrente de água. Decantação. Se eu colocar um sólido não solúvel em água, e se esse sólido for mais denso do que a água, naturalmente ele vai para o fundo. Então eu chamo de decantado aquilo que fica no fundo. A decantação para uma mistura entre um sólido e um líquido não chega a ser uma separação de misturas de fato, mas é uma preparação. Então eu tinha inicialmente um material onde essas partículas sólidas estavam dispersas no material. Eu tinha um material bem turvo, eu deixei um tempo ele parado e esse material decantou. Depois eu posso utilizar um material chamado sifão. O que sifão faz? Ele consegue recolher a parte líquida de cima. E eu consigo então separar essa mistura do decantado. Tá? O que seria uma centrifugação ou uma centrífuga? Ela vai utilizar, ela vai acelerar o processo de decantação. Ela vai girar
e o material decantado, mais rapidamente ele vai para o fundo. Então, centrifugação nada mais é do que uma aceleração do processo de decantação. Ou então, nesse material decantado, e no caso da filtração eu não tenho que esperar o material decantar, eu posso simplesmente filtrar essa mistura heterogênea entre um sólido e um líquido do exemplo anterior. Então, passando por um papel de filtro, o filtro ele consegue reter apenas partículas sólidas. Aquilo que é líquido, ele passa pelo filtro. Então, a diferença do filtro para a peneira é a questão da porosidade. O poro da peneira consegue passar sólidos, só que esse poro retém aquele sólido mais volumoso, enquanto o filtro não. Nenhum sólido consegue passar, independente da sua finura, independente do seu volume. Então ele é específico para separar uma mistura heterogênea entre um líquido e um sólido. O líquido passa. Tá? Um líquido passa, ou até mesmo um líquido, um sólido dissolvido nesse líquido, tipo NaCl em água. A gente sabe que no final forma uma mistura homogênea. Então a água, o sal dissolvido nessa água, ele passaria por esse filtro. Assim como a centrifugação acelera a decantação, a filtração a vácuo acelera a filtração. Então, eu tenho esse material que a gente chama de quitaçato, que tem uma saída lateral. Eu tenho esse filtro especial, tá? E aí eu vou ligar essa bomba de sucção. Então ele vai remover o ar daqui de dentro. Então mais rapidamente eu vou ter o meu material filtrado. Então a filtração a vácuo ele serve apenas para acelerar o processo de filtração. Um exemplo cotidiano, né? Preparar café. Preparar café, ele tem um processo de filtração. Eu tenho um papel de filtro, que eu vou jogar água aqui dentro e vai aparecer aqui o meu café coado, o meu café filtrado, a gente chama de coado, né? Mas também, nesse processo, tem um processo a mais que a gente chama de processo de extração. Por quê? O que eu quero no pó de café, ele vai aparecer no filtrado. Então essa água ela é quente para poder extrair aquilo que eu quero no meu café. Alguns óleos essenciais, a própria cafeína, que não é solúvel em água, mas ela consegue ser arrastada e passar pelo papel de filtro, porque eu tenho moléculas isoladas. Então, o que é um processo de extração? É o fato de você remover aquilo que você quer de uma mistura. Tá? Uma flotação. Ele é o contrário da decantação. Então eu tenho a mistura areia, serragem e água. Serragem seria flocos de madeira. A gente sabe que a madeira é menos densa do que a água. Colocando água nessa mistura areia-serragem, eu vou ter areia, que é o decantado, a gente já viu, mas eu vou ter a serragem, que é o meu flotado. Então, flotado é aquilo que flutua, aquilo que fica por cima. Eu também posso utilizar essa diferença de propriedade física, menor densidade, para separar a mistura. Novamente, flotação e decantação para uma mistura entre um líquido e um sólido, quem vai flotar? Quem é menos denso. Quem vai decantar? Quem é mais denso. Não é uma separação de misturas de fato. Ela prepara para uma separação posterior. Essa serragem que flotou, eu posso utilizar uma peneira para recolher esse flotado. Essa areia que decantou, eu posso utilizar uma sifonação para separar essa água e manter o decantado. Tudo bem, gente? Em dissolução, eu vou utilizar a propriedade de um líquido dissolver um sólido para separar a mistura. Então, eu tenho sal e óleo misturados. Se eu colocar a água mistura com sal. E a água não mistura com um óleo. Então, eu vou remover esse sal, eu vou diluir esse sal. Então, eu vou ter um processo de diluição. Dissolução ou diluição
Na verdade, de solução seria o termo correto. Diluir seria colocar mais líquido ainda. Então vamos lá. Essa água ela vai dissolver o sal. Eu botei uma mistura homogênea, água e sal, e heterogênea em relação ao óleo. Tá? Então, mistura homogênea ou solução, é a mesma coisa, a gente já comentou sobre isso. E nesse caso, a decantação, ela é sim uma separação de misturas, porque agora eu estou envolvendo uma mistura heterogênea entre líquidos. E existe esse aparelho que é um funil de bromo, funil de decantação. Geralmente é usado mais como funil de decantação. Mas esse funil ele tem um mecanismo muito simples. Eu vou colocar minha mistura heterogênea aqui dentro. O óleo é menos denso do que a água. Então eu posso falar que a água ela decantou em relação ao óleo. Então abrindo essa torneira, quem que eu vou remover? A água. Quem que eu vou remover? O decantado. Tá? Então para misturas heterogêneas entre líquidos, a decantação é sim uma separação de misturas. E para finalizar, gente, só para exemplificar onde é que a separação de mistura ela pode ser empregada, onde ela é empregada. Tipo no tratamento da água. Inicialmente eu vou remover a água de um aquífero, de um lago. Essa água, inicialmente ela não é potável, eu tenho que tratar essa água. Então para uma bomba, ele vai para um tanque de adição de produtos químicos. O que esse tanque vai fazer? Ele vai acelerar o processo de decantação de flotação utilizando uma câmara de floculação. Eu vou explicar o que seria essa floculação. Então esse produto químico ele é utilizado para pegar essa sujeira e conseguir decantar ela de forma mais ágil ou flotar essa sujeira de forma mais acelerada. Depois ela vai para um outro tanque de sedimentação, né? Eu vou remover o decantado, porque o produto químico ele já atuou nessa câmara de floculação. E ele vai passar por um filtro de areia, então tem um processo de filtração. Aquilo que não decantou, ele é filtrado. Eu tenho esse depósito agora de água que foi purificada e eu vou adicionar cloro e flúor, tá? O cloro seria para matar materiais patogênicos, bactérias, e o flúor ele vai entrar nessa água porque ele também serve como um tratamento, uma prevenção da cárie, tá? Então a água ela é clorada e fluoretada. Só explicar o que é um material floculante. Então nesse primeiro quadradinho eu botei tipo uma mistura heterogênea aonde o material não decantou ainda. Esses pontinhos espalhados seriam sólidos que estão espalhados na água realmente. O meu floculante eu coloquei com esse pontinho preto. Então qual vai ser a ação do floculante? Vai ser reunir essa matéria sólida que estava espalhada. É como se fosse realmente um ímã, uma atração eletrostática. Então, como eu vou ter um material com a densidade maior, porque ela conseguiu reunir esse material particulado, ela vai decantar com maior facilidade. Então, a gravidade ela atua em materiais com maior massa. Então, ele vai conseguir decantar com maior agilidade. Então, o floculante é isso. É um agente químico que consegue reunir matérias sólidas, com o intuito de aumentar a sua massa e decantar com maior facilidade. Então, a ação do floculante. Galera, essa foi a aula de hoje. Semana que vem eu posto uma aula sobre separação de misturas homogêneas. A gente ficou hoje só com separação de misturas heterogêneas. Beijinho, fiquem em casa, protejam-se e proteja quem vocês amam, tá?